Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Já ia falando de processo penal, de Direito Penal. Sempre muito bom estar com vocês. Vão desculpando um pouco a voz fanha que vos fala, porque eu estou um pouco adoentado, mas se Deus quiser, não será nada demais e simples um resfriado. Pessoal, na aula passada, nós encerramos os estudos no crime, analisando o crime de corrupção passiva. Na aula de hoje, nós iniciaremos estudando o crime de corrupção ativa, ou seja, uma modalidade de crime praticado contra a administração pública, mas não por funcionário público, mas sim por particular. Deixa eu compartilhar o slide com vocês. Aí, na tela de vocês, corrupção ativa. Pessoal, primeiramente, previsão legal e considerações. O delito está previsto no artigo 333, onde diz oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, preclusão de 2 a 12 anos. Turma, nós estamos diante de um crime de elevado potencial ofensivo, não há o que nós falarmos no tocante à aplicação da Lei 9.099, de 95, certo? E os verbos que nós encontramos no crime é oferecer ou prometer. Daqui a pouquinho nós vamos comentar por ele, e como eu disse inicialmente, este crime é um crime cometido por particular contra a administração pública, tá bem? É um crime praticado por particular contra a administração pública. Pois bem, objetividade jurídica, qual o bem jurídico tutelado, né? Aqui nós tutelamos a administração, mas com qual finalidade? Nós tutelamos a administração para evitar ingerência indevida de quem? De particulares na condução da atividade administrativa. Ou seja, o tipo penal da corrupção ativa visa evitar, impedir que decisões da administração pública sejam influenciadas, sejam determinadas, mesmo que direta ou indiretamente, por particulares. Objeto material. A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. A conduta criminosa, ela recai sobre a vantagem indevida. Então, o objeto material do crime de corrupção ativa é a vantagem indevida. É a vantagem indevida. Observação: destaca-se que a entrega da vantagem indevida, diversa da pedida pelo funcionário público, não exclui o crime. O que quer dizer isso? Pessoal, digamos que o particular prometeu, né? Prometeu pagar ao funcionário público particular, prometeu pagar ao funcionário público R$ 500. Só que, ao invés de pagar R$ 500, ele chega e entrega um relógio para o funcionário público. Vantagem indevida não vai ser, vamos dizer, o crime não vai perder a sua característica porque a vantagem indevida foi diferente, tá? Então, a vantagem indevida, pouco importa qual seja, se é a realmente prometida ou se é outra diversa, se é diversa. Então, se for diversa, não exclui o crime, não exclui o crime. Logo mais à frente, nós veremos, no tocante à consumação do delito, que é um crime formal, né? Já se consuma com a simples oferecimento, com o simples prometer. Pouco importa se efetivamente houve a entrega da vantagem devida. Por isso que é irrelevante qual o tipo da vantagem devida que lhe foi entregue ao funcionário público. Mas vamos lá. No produtivo, como nós estávamos falando, nós temos dois verbos. O primeiro deles é oferecer e o segundo é prometer. São verbos simples do nosso cotidiano. Nós sabemos que oferecer é propor
algo. Prometer é exatamente se comprometer a entregar algo no futuro, e esse algo é exatamente a vantagem devida. Nós estamos diante de um tipo misto, alternativo. Misto alternativo quer dizer que não precisa praticar todos os verbos para que se tenha a configuração do delito, basta um ou outro. E um detalhe é o seguinte: o exercício do oferecer, o exercício do prometer pode ocorrer de forma livre, porque também nós estamos diante de um crime de forma livre. Vou já explicar o que é isso. Crime de forma livre pode ser praticado por qualquer forma, qualquer meio de execução. Agora, um detalhe: esse oferecer, este prometer, tem que se dar de forma inequívoca. Não pode ter dúvidas sobre o oferecimento, sobre a promessa realizada pelo particular. E outra coisa também é que a execução ela pode ocorrer de forma direta, como pode ocorrer de forma indireta, certo? Pode ser direta ao ponto, falando, já dizendo, afirmando que vai prometer, que está prometendo, que está oferecendo. Pode simplesmente fazendo, que nem o popular fala, né? Fazendo sugestão, né? Ou seja, dando a entender que quer fazer isso, e o funcionário público acabar também colaborando com a prática do delito e cometendo outro, né? Que é a corrupção passiva, conforme nós vimos. Um ponto importante também é o seguinte: a conduta do particular, necessariamente aqui no crime de corrupção ativa, ela tem que ser o quê? Uma conduta prévia ao ato administrativo. A conduta deve ser prévia ao ato administrativo, ou seja, ao ato de exercer o ato, de não exercer o ato ou postergar o ato. Então, essa conduta de oferecer a vantagem, de prometer a vantagem, deve ser prévia ao exercício ou não exercício ou retardamento do exercício do ato administrativo. Como eu disse, a conduta do particular tem que ser inequívoca e ela deve ser prévia ao ato de ofício. Aí a pergunta é: e quando o particular oferece vantagem indevida para a pessoa que não pode praticar o ato de ofício, pratica crime? Esse é aquele exemplo que a gente trabalhou também em corrupção passiva. Olha só o seguinte: nós temos o particular de um lado, e do outro lado nós temos um inspetor de polícia, exemplificando. E aqui no exemplo, o particular promete vantagem devida ao inspetor de polícia para que o inspetor de polícia, ele não instaure o IP, não instaure inquérito policial. Então, eu não, Arthur, deixa eu ver aqui, repete a explicação do inequívoca. Pronto, é o seguinte: não pode ser algo que fique, que o funcionário público não tenha ciência do que está acontecendo, né? O funcionário público tem que saber que é um particular está oferecendo, ou mesmo que indiretamente, ou está prometendo para que ele não realize o ato, para que ele realize determinado ato, ou ele retarde a execução de um ato. Digamos que numa blitz policial, o particular coloca um dinheiro junto com a habilitação e entrega, né? O policial ou guarda de trânsito pode muito bem abrir,
tem esse dinheiro, entregar, olhar a documentação, ver que tem uma situação de multa, não é? Isso daí não foi direto, não tá tão, não fica, como é que diz, inequívoco. Agora, se, do jeito que ele pegou o dinheiro ali, viu que tem um dinheiro junto com a documentação, fazer o jeito de entregar, e o particular, não, pode ficar, facilita as coisas. Ou seja, de modo inequívoco, está oferecendo uma vantagem indevida. O simples fato do documento estar acompanhado do dinheiro, se o funcionário público, né, o guarda da fiscalização, o policial da fiscalização, pegar esse dinheiro, ignorar esse dinheiro, entregar, e o particular nada fizer, não tem nada de inequívoco aí, né? Tem dúvidas, qual era a intenção. Pode muito bem dizer, não, é que eu guardo documentação junto com minha carteira e tudo mais, minha carteira é o mesmo do documento, enfim, aí fica um pouco dúbio. Mas, se a partir do momento que o funcionário público se apodera daquele dinheiro, ou com intenção do particular, deixando claro que é para ele facilitar, entre aspas, a situação do particular, aí é uma forma que fica inequívoca da sua atuação. Tá? Espero que tenha ficado claro, Arthur. Eu estou também além da internet, né, como você está falando, e também o professor não está ainda no 100%, aí acaba a gente dando as travadas de lá para cá. Mas vamos lá. Imagina só esse cenário. O particular negocia, né? Diz, promete uma vantagem devida a um inspetor de polícia. Ok, até aí a gente está caminhando, tá parecendo corrupção. Só que aí, qual é o objetivo? Para que não instaure, para não praticar o ato de ofício, para não instaurar inquérito policial. Pessoal, qualquer um que não fosse realmente estudante de direito, não estudasse bem processo penal, poderia cair numa questão como essa, né? Só que nós sabemos que inspetor de polícia não tem atribuição para a instauração de inquérito policial, mas sim o delegado de polícia, que seria a autoridade que poderia, deixa eu só ajeitar esse, o delegado de polícia que poderia instaurar ou não o inquérito policial, a depender da circunstância. Então, o inspetor de polícia não tem poder algum para não realizar este ato. Então, de certo modo, aqui não há o crime de corrupção ativa, mas sim crime impossível, aí no fundamento artigo 17 do Código Penal, porque a pessoa não pode exercer ou deixar de exercer determinado ato. Vamos para outra questão. Também não há, como nós vimos também no estudo de um crime passado, no corrupção passiva privilegiado, nós aprendemos o quê? Que o mero jeitinho, né, o quebra-galho, que é aquele famosa situação do terceiro chegar para o servidor público e fazer mero pedido de influência e tudo mais, para que não se realize determinado ato, ou para facilitar alguma coisa, mas sem oferecimento de vantagem indevida qualquer, isso para o particular que o faz, não comete o crime. O funcionário público, ele responde por corrupção passiva privilegiada. Tá? A questão do jeitinho, do quebra-galho, para o particular não configura corrupção ativa, haja vista que não tem oferecimento, não tem promessa de vantagem indevida. Falta esta elementar para a configuração do delito. Mas, para o funcionário público, ele incorre em corrupção passiva privilegiada. Incompatibilidade do crime de concussão e corrupção ativa. Turma, em aulas passadas, nós estudamos o crime de concussão. Na concussão, o funcionário público, ele não solicita, mas sim ele exige, né? Ele causa um constrangimento no particular. Então, se há o crime de concussão, o particular não comete o crime de corrupção passiva,
ou corrupção ativa, tá? Por quê? Porque lá o particular ele foi coagido a ter que entregar a coisa, fazer algo para a autoridade pública. Então, nesta situação, como o particular não tem o dolo de oferecer vantagem devida, e sim ele é obrigado a praticar a conduta, então nós temos o que? A exclusão do crime de corrupção ativa e tão somente a configuração do crime de concussão. Por isso que nós dizemos que a incompatibilidade do crime de concussão com o da corrupção ativa, tá? Não há compatibilidade entre os outros, haja visto que aqui na concussão o particular é obrigado. É obrigado, ele é praticamente coagido a realizar a conduta. Enquanto na corrupção ativa, aqui é um ato de liberalidade. E ainda mais, é o particular que provoca a situação. É o particular que provoca a situação. Sujeito ativo do crime de corrupção ativa. Pessoal, crime comum, então nós podemos ter qualquer pessoa podendo praticar o delito. Né? Crime comum. Pessoa. Sujeito passivo, aqui nós temos quem? O Estado, né? Nós temos aqui o Estado como sujeito passivo imediato, como sujeito passivo imediato. E nós temos também a pessoa prejudicada. A pessoa prejudicada com a realização do ato, a não realização do ato, ou retardamento do ato. Se teve uma pessoa que foi prejudicada, e essa pessoa, quando a gente fala, pode ser pessoa física ou jurídica, então eles figuram no sujeito passivo, só que na modalidade imediato. Tá? Pessoa prejudicada, tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Então, esses são os sujeitos do crime. Elemento subjetivo, dolo, não se admite modalidade culposa. No tocante à consumação, muito tranquilo, né? Nós estamos diante de crime formal. Então, a mera realização dos verbos, mesmo instante, no instante em que se oferece, no instante em que promete, já está o quê? Consumado o delito. Consumado o delito. Já está consumado, ou seja, no exato instante em que o particular ofereceu, no exato instante em que o particular prometeu a vantagem devida, já está. Aí o detalhe, pouco importa o recebimento da vantagem devida, tá? Neste caso, para corrupção ativa, recebimento é mero exaurimento do delito. É mero exaurimento. Já para o funcionário público, pode configurar a corrupção passiva. Pode configurar a corrupção passiva. Nós sabemos que na corrupção passiva nós temos 3 verbos, né? Solicitar, receber ou aceitar promessa. Então vamos lá. Causa de aumento de pena. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional.
se ele retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Então, se ele realmente realizar o ato, se realmente ele retardar, se ele realmente omitir o ato de ofício, nós teremos a pena aumentada de 1/3. E se ele praticar também infringindo o dever funcional, também haverá o aumento de pena. Por quê? Nós vimos o quê? Que para consumação não é necessário a realização do ato, só basta oferecer, só basta prometer. Mas se tiver a realização, se tiver a omissão do ato de ofício ou a infração de dever funcional, haverá o aumento da pena em 1/3. Haverá o aumento da pena em 1/3. Ação penal, ação pública incondicionada. Ou seja, para o Ministério Público não precisa implemento de qualquer condição trazida pela lei. Agora nós vamos para o segundo delito da aula de hoje. O crime de descaminho. O delito de descaminho. Previsão legal, só antes de falar, descaminho, embora ele esteja lá como crime praticado por particular contra a administração pública, na realidade ele é um crime contra a ordem tributária. Contra a ordem tributária. Não é um crime contra a administração propriamente dito. Tanto é assim que nós vamos ver mais à frente, que nós encontramos a aplicação do princípio da insignificância, inclusive pelo STJ. Nós sabemos que o STJ tem uma posição muito firme no tocante da inaplicabilidade de princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Nós sabemos disso. Mas no tocante ao descaminho, como ele não é, pela sua natureza, crime contra a administração pública e sim contra a ordem tributária, é cabível o princípio da insignificância. Já já a gente chega lá. Então vamos lá. Previsão legal. Artigo 374. Iludir, quando vocês estiverem falando de iludir, sempre lembre no sentido de frustrar o pagamento, tá? Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. Pessoal, aqui nós estamos diante de um crime de médio potencial ofensivo. Mas por que médio potencial ofensivo? Porque com a pena mínima de 1 ano, é cabível a suspensão condicional do processo. É cabível a suspensão condicional do processo, salvo engano, se minha memória não estiver falha, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Vamos lá, núcleo do tipo, como eu disse, vocês vão interpretar sempre o iludir no sentido de frustrar, ou seja, frustrar o pagamento do tributo. Frustrar o pagamento do tributo. Lembrando que esse delito ele pode ocorrer de duas formas. Primeira, quando a pessoa traz para o Brasil, ou seja, quando ela importa uma mercadoria permitida, isso é relevante, permitida, mas ao fazê-lo engana as autoridades e com isso não paga, ou seja, ela ilude o imposto devido. Como eu falei aqui que eu frisei o permitida, por que eu frisei isso? Porque é o seguinte, pessoal, antigamente, o artigo 334, ele trazia dois delitos no mesmo tipo. Era o descaminho e também trazia o contrabando. Teve alteração, o contrabando foi para o 334A e o descaminho ficou no 334. No contrabando, é quando a gente está falando de entrada de produtos não permitidos. No descaminho, tem que haver o quê? Mercadoria permitida. Nós vamos nos aprofundar no crime de contrabando em próximas aulas.
Mas vamos lá. Então, primeira modalidade que pode ser praticado o descaminho. Segunda modalidade já é o inverso, quando o agente exporta mercadoria o quê? Permitida. Exatamente iludindo para não pagar o imposto de exportação. E aí eu pergunto, para que o crime ocorra, é necessário que o agente tenha agido de forma fraudulenta? Para que o crime ocorra, é necessário que o agente tenha agido de forma fraudulenta? Turma, há um bom debate, né? Há um bom debate na doutrina, no tocante se é necessário que haja fraude ou não, mas prevalece no sentido que sim. O modo de agir de modo fraudulento, ele é inerente à prática do crime de descaminho, porque ele tenta o quê? Enganar as autoridades por alguma fraude, por algum ato, para iludir o pagamento do imposto devido. Olha só que interessante. E só citando, nós temos o Baltazar Júnior, citando o autor Baltazar Júnior, que ele entende que não, tá? Mas isso aqui é posição plenamente minoritária. Baltazar Júnior, ele afirma que não é necessário haver fraude para que se configure o crime de descaminho. Já a massiva doutrina entende que, sim, a fraude é inerente ao tipo do descaminho. Olha só esse julgado do STJ corroborando com a primeira corrente. A fraude pressuposta pelo tipo, ademais, denota artifícios mais amplos para a frustração da atividade fiscalizadora do Estado do que o crime de sonegação fiscal, podendo se referir tanto à utilização de documentos falsificados, quanto, e em maior medida, à utilização de rotas marginais e estradas clandestinas para sair do raio de visão das barreiras alfandegárias. Ou seja, o STJ ele faz uma análise de que a fraude ela deve ocorrer, sim. Arthur, por exemplo, utilização de notas falsas, notas fiscais frias, né? Declaração de produto de modo incorreto, dizendo que é um produto X, mas na realidade é um produto Y, alterando o valor do produto para poder não incidir o devido imposto. Tudo isso daí são modos fraudulentos de o quê? Tentar burlar o fisco. E respondendo mais precisamente sua pergunta, toda fraude está incluída a nossa velha conhecida má-fé. Objetividade jurídica, qual o bem jurídico tutelado, né? Pessoal, aqui se tutela o interesse do Estado no quê? Na arrecadação dos tributos. Na arrecadação dos tributos. Sujeito ativo, crime comum, qualquer pessoa, não precisamos demorar na análise disso. Sujeito passivo, o Estado. Agora aqui nós temos uma peculiaridade, tá? Por quê? Porque especificamente é o Estado, mas aqui, querendo ou não, tem que ser a União, dentre os entes federativos. Por quê? Porque imposto de importação, imposto de exportação são de competência da União. Então, a pessoa jurídica afetada diretamente é a União, por conta que os impostos são de sua competência. É exatamente, Arthur, o jeitinho brasileiro. Vamos lá, consumação e tentativa. O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos quando da importação e exportação das mercadorias. Ou seja, foi realizada a simples conduta, qualquer que seja ela, é um crime de forma livre, pode ser realizado de todas as formas que se imagine de se executar. Houve a fraude, houve a tentativa de ilusão, ou melhor, houve o ato praticado para iludir, já está consumado o delito. Emprego de falsidade ideológica ou material. Pessoal, como nós vimos lá, como a fraude faz parte do delito, né? Digamos que não deixa de ser uma espécie de fraude a falsidade, né? O agente responde apenas pelo descaminho, se a declaração falsa foi feita com o exclusivo fim de iludir o pagamento do tributo. Nós falamos aqui no princípio da consunção.
Princípio da consunção, ou também conhecido como princípio da absorção. Quer dizer o quê? Que o crime fim, né? O crime fim absorve o crime meio, ou melhor dizendo, o crime meio é absorvido pelo crime fim. É como se nós fizéssemos a análise do crime de homicídio, fazendo uma analogia só de raciocínio. No homicídio, necessariamente o agente tem que praticar o quê? Uma lesão corporal. Mas ele só responderá o quê? O homicídio. Por quê? Porque a lesão corporal era um crime meio para que se obtivesse o crime fim, que era o homicídio. Se aqui a falsidade ideológica, a falsidade material foi utilizada como meio para que se frustrasse o pagamento do tributo, neste caso, as falsidades serão que absorvidas e o agente responde tão somente pelo descaminho. Tá? Responde pelo descaminho. Aí o Arthur pergunta, a tentativa não é admitido? É sim, Arthur. A tentativa é admitida no crime de descaminho. Digamos que... Só um instante. Digamos que ele não consegue frustrar o pagamento do tributo. Ele é evidenciado que não introduziu, não consegue sequer introduzir a mercadoria no território brasileiro por conta disso, porque a fiscalização foi efetiva, foi encontrada na hora e tudo mais. Então, não ocorreu o descaminho. Para que ocorra o descaminho, tem que haver o quê? Num caso ou no outro, vice-versa, importação ou exportação, né? Tem que passar de fronteiras. O produto tem que ter ingressado no Brasil sem que tenha havido o recolhimento. Agora, na tentativa de introdução, ele é interceptado. Ele é interceptado pelas autoridades alfandegárias, que geralmente, quando a pessoa está tentando introduzir o bem, ela já vai lá e paga o tributo e já, querendo ou não, no âmbito criminal, já praticamente é resolvido, porque, salvo engano, se eu não estiver falando bobagem, nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do tributo é causa extintiva de punibilidade. O parcelamento é suspensão do processo. É muita coisa boa para colar para crimes financeiros, né? Vamos lá. Olha só esse julgado do STJ. Aplica-se o princípio da consunção, considerando que a declaração falsa foi apenas o meio necessário para a prática do descaminho. Logo, nesse contexto, a falsidade fica absorvida pelo descaminho. Aplicabilidade do princípio da insignificância. Pessoal, por muito tempo, houve uma divergência no tocante, não na aplicação, não na possibilidade de aplicação. Tanto o STJ como o STF sempre entenderam que era possível o princípio da insignificância para o crime de descaminho. Só que, antigamente, o STF dizia que era o valor do tributo sonegado, frustrado, seria de 20 mil, STF. O STJ dizia o quê? Que era 10 mil. Só que hoje não tem mais essa discussão, não tem mais a diferença. Tanto STF como STJ entendem que o valor do tributo devido para poder aplicar o princípio da insignificância é no patamar de 20 mil reais, tá? O valor do imposto frustrado e iludido é no patamar até de 20 mil reais. Aí nós temos umas figuras equiparadas ao descaminho. Nós temos umas figuras equiparadas. Que cada item desse corresponde a um inciso do parágrafo 1º do artigo 374, que é o chamado descaminho por assimilação. Deixa eu colocar aqui no quadro. Descaminho por assimilação.
por assimilação. Então, esse descaminho por assimilação pode ocorrer nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o agente pratica navegação de cabotagem, certo? Fora dos casos permitidos em lei. Neste ponto, nós temos que saber o que é navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, mas se utilizando de quê? Vias marítima ou marítima e fluvial. Repito, é o transporte realizado, essa navegação realizada por entre portos ou pontos do território brasileiro por via marítima ou marítima e fluvial. Se for tão somente via fluvial, ou seja, portos fluviais, neste caso, nós não teremos navegação de cabotagem, mas sim que a doutrina chama de navegação interior. Tudo isso eu vou colocar no material de apoio de vocês, tá bom? Não se preocupem quanto a isso. Então, se houver esta navegação de cabotagem para introdução de mercadorias, o agente também poderá incidir no crime de descaminho. Outra situação, quando pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, ou seja, a crime que é previsto muito semelhantemente ao descaminho, que é o caso do artigo 39 do decreto-lei, deixa eu só consultar se é esse que eu estou na minha mente mesmo, decreto-lei 288 de 67. Tem uma conduta que é muito semelhante e que esta conduta do artigo 39 do decreto-lei 288 é classificada como descaminho por assimilação. Olha só esta outra hipótese de descaminho por assimilação. O sujeito que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então, vocês vejam que essa elementar, ela é relevantíssima, ó, no exercício de atividade comercial ou industrial. Todo este cenário tem que estar evidenciado, tá? Todos esses verbos e tudo isso tem que estar alinhados na questão da atividade comercial e atividade industrial. Olha só outra situação que pode ocorrer desse caminho por assimilação. Aquele que recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, sempre trazendo novamente, ó, atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Então, todas essas figuras também são consideradas descaminho por assimilação. Há uma causa de aumento se o descaminho ocorrer por conta de a introdução da mercadoria por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Nós tivemos a alteração da lei, pela Lei 13.008 de 2014, que antes o aumento da pena era somente no transporte aéreo. Aí, com certeza, o fisco começou, a fiscalização aduaneira começou a perceber que eles utilizavam, por conta que a pena era dobrada no caso do aéreo, viram que tinha que se introduzir também marítimo e fluvial. Por quê? Porque só o aéreo não resolvia. Então, a introdução comum é só se for terrestre. Se for em qualquer aéreo, marítimo ou fluvial, vai incidir a causa de aumento, correspondente ao dobro da pena. Então, turma, com isso, nós concluímos a análise dos dois tipos penais que eu tinha separado para vocês hoje. Confesso que já está pesando um pouco aqui o corpo, mas se tiver alguma dúvida, podem tirar, que a gente está à disposição para dirimi-las.
Obrigado, Arthur. Então, pessoal, tudo tranquilo, né? Então, pessoal, me despeço. Desejo a todos uma excelente noite. Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. Fiquem com Deus e obrigado pelas palavras. Valeu, turma. Tchau, tchau. Sou Deus repreenda todo mal. Amém.